Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para a nossa sexta aula do curso de eletrostática. Vamos falar do potencial eletrostático. Potencial eletrostático, ele é uma característica de cada ponto do espaço. Ele significa quanta energia potencial cada coulomb de carga vai adquirir se for colocado naquele ponto do espaço. Por exemplo, se a gente tem um determinado ponto cujo seu potencial vale 10 volts, se a gente coloca uma carga de 1 coulomb nesse ponto, ela vai adquirir 1 joule de energia, 10 joules de energia potencial. Se a gente colocar uma carga de 2 coulombs nesse ponto, vai adquirir 20 joules de energia potencial. Se colocar uma carga de 8 coulombs, vai adquirir 80 joules de energia potencial. Então é sempre o valor do potencial multiplicado pelo valor da carga que você coloca naquele ponto. Você obtém a energia potencial que ela vai adquirir. Como que a gente pode estudar esse potencial? Vamos pensar no potencial gerado por uma carga elétrica pontiforme. Então, quando você tem uma carga elétrica colocada num certo lugar do espaço, você gera um potencial eletrostático ao redor dela. E esse potencial, ele pode ser determinado da seguinte maneira. Você pode dividir a energia potencial que uma carga de prova aqui foi colocada naquele ponto adquire pelo próprio valor da carga. Como a gente viu na passagem anterior, né, a energia potencial é igual a carga vezes o potencial. Portanto, o potencial do ponto vai ser igual à energia potencial que a carga adquire colocada naquele ponto, dividido pela carga. Na aula anterior, a gente viu que para calcular a energia potencial, a gente pode utilizar essa fórmula. Constante vezes a carga fixa, a carga que gera o potencial, vezes a carga de prova, que é a carga que vai sofrer os efeitos do potencial, dividido pela distância entre as cargas. Se a gente combinar essa expressão com as expressões anteriores, nós vamos ter que o potencial é igual a constante vezes a carga que gera o potencial dividido pela distância. Então aqui a gente tem duas formas de calcular o potencial do ponto. A primeira, lá em cima, que é o U igual o EP sobre Q, que você vai usar a carga de prova, ou seja, a carga que vai receber a energia potencial, e aí você vai dividir a energia potencial dessa carga pelo valor da carga. E a outra forma de calcular o potencial é essa última fórmula, que é em função da carga fixa, ou seja, a carga que está gerando potencial. Então, você quer calcular o potencial de um ponto, você vai multiplicar a constante K pela carga que está gerando potencial e dividir pela distância entre a carga e o ponto que você quer calcular o potencial. Aqui, o U significa potencial eletrostático, que é medido em volts. O EP é a energia potencial eletrostática, que é medida em joules. O Qzinho é a carga de prova, que é medida em coulombs. E o Qzão é a carga fixa, a carga que gera o potencial, que é medida em coulombs também. O D é a distância, que tem que estar sempre em metros. E o K é a constante eletrostática. Agora, se eu tiver várias cargas gerando potencial, como é que eu calculo o potencial de um ponto? Então, nessa situação aqui eu tenho as cargas Q1, Q2, Q3 e Q4 ao redor do ponto P. Então, qual seria o potencial eletrostático do ponto P? Seria a soma do potencial gerado pela carga 1 com o potencial gerado pela carga 2, com o potencial gerado pela carga 3 e com o potencial gerado pela carga 4 lá no ponto P. Ou seja, eu só preciso somar o potencial gerado por cada carga. Lembrando que o potencial é uma grandeza escalar, então você tem que somar considerando os sinais. Então, se o U1 e o U2 são positivos e o 3 é negativo e o 4 é positivo, então você vai fazer o 1 mais o 2 menos o 3 mais o 4, sempre levando em consideração o sinal do potencial. Superfície equipotencial. Bom, a gente viu que para calcular o potencial gerado por uma carga fixa Q, eu preciso fazer a constante vezes a carga dividido pela distância até o ponto onde eu quero gerar o potencial. Porém, se eu observar todos os pontos que estão à mesma distância da carga, eles vão ter o mesmo potencial, já que o K e o Q vão ter o mesmo valor, e a distância também. Se eu juntar todos os pontos que estão ao redor de uma carga e a mesma distância da carga, eu vou formar uma superfície esférica. Então, essa superfície esférica ao redor da carga é uma superfície equipotencial, ou seja, todos os pontos dessa superfície vão ter o mesmo valor de potencial.
diferença de potencial, também conhecida como DDP. É uma das grandezas mais importantes do estudo de eletricidade. Vamos pensar nessa figura. Eu tenho uma carga fixa Q e tenho os pontos A e B próximo dessa carga. O ponto A tem o seu potencial, o ponto B tem o seu potencial também. Todos devido à carga Q fixa. Para eu determinar a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu simplesmente preciso fazer o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Então aqui o UAB significa a diferença de potencial entre os pontos A e B, o UA significa o potencial do ponto A, o UB significa o potencial do ponto B. A energia potencial que uma carga de prova Q adquire quando ela é colocada em um determinado ponto com potencial U, a gente aprendeu que é só multiplicar a carga pelo potencial. A gente viu lá no primeiro slide da aula. Então, nessa situação aqui, se eu colocar uma carga aqui no ponto A, a energia potencial que ela vai adquirir é a carga Q vezes o potencial do ponto A. E se eu colocar a carga no ponto B, a energia potencial que ela vai adquirir é a carga Q vezes o potencial do ponto B. Nesse caso aqui, lembrando a fórmula do cálculo do potencial, a gente sabe que o potencial do ponto A ele é maior do que o potencial do ponto B. Isso porque a carga Q, aqui nesse caso, é positiva. Então, se eu colocar a carga Q no ponto A, ela vai adquirir um potencial maior, ela vai adquirir uma energia potencial maior do que se eu colocar ela no ponto B, já que a energia potencial vai ser a multiplicação do potencial pela carga, e o potencial do ponto A é maior do que do ponto B. Como a gente viu na aula passada, a tendência do movimento da carga elétrica de prova é ir sempre para o lugar onde ela tem menos energia potencial. Então, se você abandonar uma carga ali entre o A e o B, essa carga ela vai preferir se mover em direção ao ponto B. Ela só vai se mover espontaneamente em direção ao ponto B. Por quê? Porque no ponto B ela vai ter menos energia potencial do que no ponto A. Isso se essa carga for positiva. Já se eu coloco uma carga negativa entre A e B, o que vai acontecer? O potencial do ponto A, como a gente viu, ele é maior do que o potencial do ponto B. Então, se eu multiplicar a carga negativa pelo potencial do ponto A, ela vai ficar mais negativa do que se eu multiplicar essa carga pelo potencial do ponto B. Portanto, para a carga negativa, ela vai ter menos energia potencial se ela estiver no ponto A do que no ponto B. Por isso que a carga negativa vai se mover espontaneamente no sentido de B para A. Só lembrando que potencial e energia potencial são grandezas diferentes. Tá? A carga elétrica ela sempre vai preferir se mover do ponto de menor energia potencial, do ponto de maior energia potencial para o ponto de menor energia potencial, sempre, seja ela positiva ou negativa. Mas para que ela tenha menos energia potencial, a carga positiva ela se move para o lugar de menor potencial e a carga negativa se move para o lugar de maior potencial. Bom, e como que a gente calcula o trabalho agora que a gente tem esse conhecimento sobre a DDP, ou seja, a diferença de potencial? A gente viu que o trabalho para mover uma carga de um determinado ponto a outro, ele é igual à diferença de energia potencial entre o ponto inicial e o ponto final da trajetória. A diferença de energia potencial, ela seria o ΔP, né, ele seria a energia do ponto final menos a energia do ponto inicial. Então, se a gente imaginar a carga indo do ponto A para o ponto B, o ΔP vai ser o EPB menos o EPA, já que o EPB é o ponto final. Porém, o trabalho ele é menos a variação da energia potencial. Então, a ordem vai se inverter. Vai ficar EPA menos EPB para o cálculo do trabalho. A energia potencial do ponto A, a gente acabou de ver que é igual ao Q, que é a carga de prova, vezes o potencial do ponto A. A energia potencial do ponto B é igual ao Q vezes o potencial do ponto B. Se a gente substituir essas duas equações na equação do trabalho, nós vamos ter essa expressão, que o trabalho é igual a Q vezes o potencial do ponto A menos Q vezes o potencial do ponto B. Colocando o Q em evidência, eu vou ter que o trabalho
Para levar a carga do ponto A até o ponto B, o trabalho da força elétrica vai ser Q vezes o A menos o UB. Só que o A menos o B é igual à diferença de potencial entre os pontos A e B. Portanto, o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A para o ponto B vai ser a carga elétrica de prova, ou seja, a carga que está se movendo, vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B, entre o ponto inicial e o ponto final. E no caso de um campo elétrico uniforme? O que é um campo elétrico uniforme? É aquele onde todos os pontos da região onde ele está têm o mesmo valor de campo elétrico. Nesse caso, se você tem um ponto A e um ponto B numa região de campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao valor do campo elétrico vezes a distância entre os pontos A e B. Então, nesse caso aqui, o E significa campo elétrico uniforme, o DAB é a distância entre os pontos A e B. Mas onde que a gente pode encontrar um campo elétrico uniforme? Nessa situação, onde eu tenho duas placas metálicas paralelas e carregadas com sinais opostos. Entre essas placas, ali no meio dessas placas, cada ponto desse lugar vai ter o mesmo valor de campo elétrico. E a diferença de potencial entre um ponto e outro vai ser você multiplicar o valor do campo elétrico pela distância entre esses pontos. Bom, vamos resolver alguns exercícios aqui. Primeiro exercício. Numa região isolada da ação de cargas elétricas, recebe uma partícula eletrizada com carga de menos 2 nanocoulombs. Considere um ponto A a 20 centímetros dessa partícula e calcule o potencial elétrico em A. Então a gente quer saber o potencial do A, que é o UA. O valor da constante é 9 vezes 10 a nona. O valor da carga geradora de potencial, ou seja, a carga fixa, o Qzão, é menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Lembre que esse N do lado do 2 significa nano, que significa 10 a menos 9. O dA é igual a 20 centímetros, que é igual a 2 vezes 10 a menos 1 metros. É necessário que a distância seja colocada em metros. O potencial do ponto A vai ser o K vezes a carga fixa, dividido pela distância da carga até o ponto A. Substituindo os valores, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes menos 2 vezes 10 a menos 9. É importante usar o sinal da carga no potencial. Dividido por 2 vezes 10 a menos 1, que é a distância. 9 vezes menos 2 dá menos 18. 10 a nona vezes 10 a menos 9 é igual a 10 elevado a zero. E embaixo nós vamos ter 2 vezes 10 a menos 1. Menos 18 dividido por 2 dá menos 9. 10 elevado a zero dividido por 10 elevado a menos 1 vai dar 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes menos 9 vai dar menos 90. Então o potencial do ponto A é menos 90 volts. Agora a gente tem que calcular a energia potencial adquirida por uma carga pontiforme de 3 microcoulombs quando ela é colocada no ponto A. Então agora nós vamos ter uma segunda carga, que é o nosso Qzinho, vai ser colocada no ponto A, e quando ela é colocada no ponto A, ela vai adquirir uma energia potencial. Qual que é o valor dessa energia potencial? Eu tenho aqui que o potencial do ponto A é menos 90 volts, o valor da carga elétrica é 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Lembra que o micro significa 10 elevado a menos 6. E o valor da energia potencial do ponto A vai ser o valor dessa carga de prova vezes o potencial do ponto A. E vai dar 3 vezes 10 a menos 6 vezes menos 90, que é o potencial do ponto A. Isso vai dar menos 270 vezes 10 a menos 6. Passando para a notação científica, nós vamos ter que é menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 4. Segundo exercício. Qual o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma partícula eletrizada com carga de mais 3 microcoulombs quando esta se desloca 5 metros ao longo de uma equipotencial de 100 volts? Justifique. Bom, se essa carga se desloca em uma equipotencial, isso significa o quê? Que ela se deslocou por uma linha onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Vocês vão lembrar que o trabalho ele é igual o valor da carga vezes a diferença de potencial entre os pontos inicial e final. Porém, o ponto inicial e o final têm o mesmo valor de potencial, portanto a diferença de potencial vai ser zero. E o trabalho vai ser o valor da carga vezes zero, e nesse caso vai dar zero. Então esse trabalho é nulo. Então,
Quando uma carga se desloca em uma linha equipotencial, isso significa que o trabalho realizado é zero. Na 3, determine a intensidade do campo elétrico uniforme, sabendo que a diferença de potencial entre duas de suas equipotenciais, separadas por 20 centímetros, é de 300 volts. Ou seja, ele está pedindo para que a gente calcule o valor do campo elétrico em uma região em que o campo elétrico ele é constante entre duas linhas, duas equipotenciais, em que a diferença de potencial entre essas duas equipotenciais é de 300 volts. Ou seja, você pegar o potencial de um desses pontos menos o potencial do outro ponto vai dar 300 volts. E ele quer saber o valor do campo elétrico uniforme nessa região. Numa região de campo elétrico uniforme, eu posso escrever que a diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância. Substituindo os valores, o U vale 300 volts, o E é o que eu quero saber, e o D vale 2 vezes 10 a menos 1, que são os 20 centímetros transformados em metros. Passo 2 vezes 10 a menos 1 dividindo, e 300 dividido por 2 vezes 10 a menos 1 é o mesmo que 300 dividido por 0,2, vai dar 1.500 volts por metro. Aqui você pode lembrar que quando a gente estudou campo elétrico, a unidade de medida do campo era newtons por coulomb, e aqui a gente está usando volts por metro. Eu posso fazer isso? Posso. O campo elétrico pode ser medido tanto em newtons por coulomb quanto em volts por metro. E como é que eu converto de um para outro? Não é preciso fazer conversão. Os valores são os mesmos. Então, se o campo vale 1.500 volts por metro, ele também vale 1.500 newtons por coulomb. Exercício 4. Uma partícula com carga elétrica Q igual a 2 microcoulombs é deslocada em um campo elétrico entre os pontos A e B, tais que o potencial do ponto A vale 500 volts e o potencial do ponto B vale 200 volts. Então, a gente tem que calcular, na letra A energia potencial da partícula nos pontos A e B. A energia potencial no ponto A, eu vou precisar do valor da carga, que é de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, vezes o potencial do ponto A, que é de 500 volts. A energia potencial do ponto A vai ser igual ao valor da carga vezes o potencial no ponto A. Vai ser 2 vezes 10 a menos 6 vezes 500, que vai dar 1 vezes 10 a menos 3 joules. Energia potencial do ponto B vai ser igual ao valor da... eu tenho a carga, que é de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. O potencial do ponto B, que são 200 volts. E energia potencial do ponto B é igual a carga vezes o potencial do ponto B, que vai ser 2 vezes 10 a menos 6 vezes 200, que vai dar 0,4 vezes 10 a menos 3 joules. Na letra B, eu tenho que calcular o trabalho realizado pela força elétrica que age nessa partícula durante o deslocamento de A para B. O trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto B vai ser o valor da energia potencial do ponto A, que é 1 vezes 10 a menos 3 joules, menos o valor da energia potencial do ponto B, que é 0,4 vezes 10 a menos 3 joules. 1 menos 0,4 vai dar 0,6 vezes 10 a menos 3 joules. Bom, gente, então, tá aí o nosso resultado final desse exercício 4, dos exercícios. Essa foi a nossa aula de potencial eletrostático. Espero que vocês tenham gostado. Concentrem nos estudos, aproveitem bem os conhecimentos adquiridos aqui e a gente se vê na próxima aula.